Olá pessoal, primeiramente bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de quando você está assistindo essa videoaula. Meu nome é João Guilherme, o ministrante deste mini curso de AutoCAD voltado a instalações elétricas residenciais. E sejam bem-vindos, tá? A nossa, sexta aula, né? Já estamos chegando aí quase no final, acho que já estamos na antepenúltima, né? Então, vamos lá, certo? Gente, hoje tá pra gente começar com o pé direito, beleza? Nesse final aí do mini curso, a gente vai aprender, tá? Como é que a gente vai dimensionar disjuntores, tá? Com base em alguns fatores aí bonitinhos, tá? E como é que a gente vai alimentar, tá, os quadros de distribuição? Ambos, o quadro superior e o quadro do térreo, beleza? Bem, começando, certo? Tranquilo. A primeira coisa que a gente vai fazer, que é algo que a gente estava postergando fazer por bastante tempo, é nomear o nosso quadro, né? Que, na verdade, a gente já tinha nomeado, certo? Nos nossos quadros de cargas, né? Os nossos quadros eles estão nomeados, aonde o quadro do térreo é o QLF ter, né? E o quadro do pavimento superior, que é do primeiro andar, é o QLF sup, né? Só que aí a gente nunca havia colocado no desenho em si. Então a gente vai pôr no desenho o nome do quadro, QLF sup. Opa. E com isso, tá? A gente pode ir e olhar, tá? Para o nosso quadro de cargas, porque, gente, vai ser isso daqui que a gente vai olhar, tá? A todo instante. A gente não vai tirar, tá, os nossos olhos do nosso quadro de cargas, beleza? Porque tudo que a gente vai fazer hoje envolve esse carinha aqui. Vocês não estão vendo, eu estou apontando aqui para minha tela, tá? Vai envolver esse cara. Então, vamos lá. É o seguinte. Primeiro, bora dimensionar os nossos disjuntores. Mas, João, como é que eu faço isso? Muito simples. Para dimensionar um disjuntor, gente, a gente vai precisar levar em consideração três fatores, tá? O primeiro é a corrente de projeto, e esse valor você já tem, beleza? É aquele valor que a gente vem calculando, tá? Nas aulas anteriores, que é esse valorzinho aqui na coluna, né? Corrente em amperes, beleza? Esse valor aqui. Aí você vai precisar da corrente nominal do disjuntor, que eu vou chamar de ND, tá? E você vai precisar da sua corrente nominal do cabo, tranquilo? Esses são os três fatores que você vai precisar, tá? A todo instante quando você está fazendo dimensionamento de disjuntores. Mas, João, você tacou esses valores aí aleatórios, né, cara? E tu não me falou a relação entre eles. Qual é a relação entre eles, João? Bem, a relação entre eles é bem simples. É uma relação de sobrecarga que a gente chama, tá? Que vai ser o seguinte. A corrente nominal do seu disjuntor, ela tem que ser maior ou igual à corrente nominal, ou melhor, à corrente do seu projeto, assim como menor ou igual à corrente nominal do seu cabo. E isso daqui faz todo e completo sentido. Mas, João, por quê? Pensa comigo. Se você já tem aquela ideia do que o disjuntor, né, ele faz, que para quem não tem é proteger, tá? Ou circuito de sobrecargas e curtos-circuitos, você tem uma ideia do que isso daqui significa. Que vai ser, basicamente, o meu disjuntor, ele não pode ver a minha corrente de projeto como uma sobrecarga. Por quê? Quando a minha corrente de projeto é vista como uma sobrecarga, você ativou lá as suas cargas, né? Aí ele vai ficar um tempinho ligado e depois ele vai desligar. O que não é o ideal. Logo, ele tem que ser maior, certo? Do que a sua corrente de projeto. No entanto, caso realmente haja sobrecarga, o seu disjuntor ele deve encarar a sobrecarga, um valor de sobrecarga que seja abaixo da corrente nominal do seu cabo. Essa é a relação que você vai utilizar para dimensionar todos os disjuntores, tá? Do seu quadro. Então, bora fazer um exemplo aqui para você ver como isso daqui funciona. Beleza? Vamos lá. Primeiro, deixa eu pegar a corrente de projeto aqui no nosso projeto, que vai ser da iluminação aqui, por exemplo. Eu sei que essa corrente de projeto, como a gente já calculou, é 6,77. Então, vamos olhar lá. Eu já tenho esse meu cara aqui. E agora, bora olhar a corrente nominal do nosso cabo.
Gente, a corrente nominal do meu cabo vai depender do que eu estou usando de cabo no meu projeto. Então, bora olhar aqui. No meu circuito de iluminação, eu estou usando cabos 2,5. Porque, como eu já falei para vocês lá no passado, eu sempre gosto de utilizar, né, um cabo do mesmo tipo para iluminação e força. Então, eu sei que o cabo que eu estou usando é 2,5. Tá até aqui, bonitinho. Ah, eu havia separado, olha só, o cabo já está aqui, ó. No seu, se eu não me engano, vai estar tudo 2,5. Então você vai lá e coloca, tá? Como o cabo que você está usando no seu projeto, porque facilita, tá? Você olhar, beleza? Para bater com a relação que a gente está trabalhando, tá? Então eu olhei que é 2,5. 2,5 a gente está calejado de saber que a corrente que ele consegue conduzir é 24 amperes. Aí você vai lá, todo bonitão, vai pegar e colocar... aqui é 24, pão de batata. Não, você não vai colocar 24 amperes aqui. Por quê? Você tem que levar em consideração os fatores de agrupamento e os fatores de temperatura. Você não pode deixar de considerar isso. Então, bora olhar aqui. Nesse meu projeto do pavimento superior, o pior agrupamento, né, com a minha iluminação é isso daqui, ó, onde você tem 3 circuitos no mesmo eletroduto. E você sabe, tá calejado de saber, que um agrupamento de 3 circuitos, certo, tem um fator de correção de agrupamento de 0,7. Então, certo, se eu for colocar aqui na minha calculadora 24 vezes 0,7, você vê que dá 16,8. Opa, dá para eu usar, né, João? Tem que dar. Então, eu vou tirar aqui esse 24, vou colocar aqui 16,4 amperes. E bem aqui, eu vou saber, né, como está lá no meu quadro, que é 16 amperes. Então, a relação, ó, foi atendida, né? Então, tá, gente, vamos lá. Voltando aqui ao meu projeto, beleza? Eu sei que todos esses caras, sem exceção, eles estão certos, beleza? A não ser esses daqui, que estão de 10. Esses daqui também são 16, beleza? Eu sei que todos esses caras aqui, eles estão certos, com exceção de 2, que a gente vai olhar aqui agora. Que você pode ver, né, que é óbvio que eles estão errados. Que vai ser o nosso chuveiro elétrico, tá? Ou melhor, o par de chuveiros elétricos. Porque, primeiro, como o meu quadro de cargos que eu entreguei para vocês é um padrão, né? Isso daqui tá como um disjuntor de um polo, ou seja, um disjuntor monofásico, de 16 amperes. Pô, cara, tu bate o olho, 20,45 não me parece igual ou menor que 16 amperes, né? Logo, certo? Você tem que ajustar isso, beleza? E para a gente fazer isso, a gente vai utilizar a mesma relação, beleza? Que vai ser, primeiro, né? Na verdade, primeiro de tudo, vai ser alterar isso daqui para 2 polos, porque o nosso circuito é bifásico. E aí, encontrar o disjuntor que vai me fornecer, tá? O que eu preciso. Tranquilo? Então, vamos lá. Eu tenho que a minha corrente de projeto é 20,45. Então, bora voltar lá para o Paint. A minha corrente de projeto é 20,45 amperes. E a minha corrente nominal do cabo vai ser a corrente nominal do cabo de 6 milímetros, que é o que a gente está utilizando conforme está na minha tabelinha lá. Que vocês vão ver 6 milímetros. 6 milímetros, se a gente for olhar lá na tabela da NBR 5410, vai dar pra gente 41 amperes. Beleza? No entanto, como você já sacou a pegadinha e já estava gritando aí na sua tela, eu não vou poder usar 41 amperes, certo? Porque 41 amperes é o valor seco, sem os fatores de correção. Logo, eu vou ter que corrigir com o meu fator de agrupamento. Bora olhar aqui no nosso projeto aonde é o pior caso de agrupamento para os nossos circuitos de chuveiros elétricos.
Bem aqui eu tenho no meu chuveiro do circuito 7, que ele está agrupado com mais 8, com 3 circuitos, incluindo ele. E aqui, né, vocês vão ver que o meu chuveiro elétrico 8, do circuito 8, na verdade, ele também está agrupado, certo? Com 3 circuitos, incluindo ele. Logo, né, isso quer dizer, né, na verdade, quando eu falo isso, que no mesmo eletroduto do qual ele está, tem 3 circuitos, incluindo ele. E eu sei que isso tem um fator de incremento de 0,7, como a gente está calejado de saber. Estou repetindo isso várias vezes. Então, a gente vai multiplicar o valor que a gente obteve lá da nossa tabela, que, lembrando, é 41 amperes, por 0,7. A gente vai ter, né, que isso daí vai ser 28,7 amperes. Quase que eu esqueço aqui, amperes. Esse 8 aqui ficou horrível. Ficou pior ainda, mas dá para entender que é um 8. 28,7 amperes e 20,45 amperes. Né? Tá. E aí eu preciso de disjuntor que fique entre esses dois. Aí tu pode me falar, pô, João, tu vai puxar uma tabela aí, né, cara, da NBR 5410 para tu me falar qual é o disjuntor, que sei lá o quê. Não. Os disjuntores você pode pesquisar comercialmente, beleza? Eu vou lhe dar uns aqui de cabeça que eu sei que existem. Você tem o disjuntor de 10 amperes, 16, 20 amperes, 25, acho que é 30, não sei se o 30 existe, tem o 32, tá? E assim vai indo, beleza? Ah, mas João, pô, tu já trabalha na área, tu sabe desses disjuntores de cabeça, mas eu não sei. Onde é que eu encontro eles? Pega aqui no Google que ele já vai ter os disjuntores, tá? Que existem, certo? Para certas fabricantes, beleza? Por exemplo, esse daqui do Mundo Elétrico é legal. Tem 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63. Tem disjuntores que são maiores do que isso, tá, gente? Mas são raros os casos que você os utiliza, tá? Então, bem aqui a gente vai pegar um disjuntor de 25. Por que, João? Você vai ver que 25 é maior que 20, obedecendo essa relação. No entanto, é menor que 28,7, obedecendo a seguinte relação. Logo, você vai perceber que eu posso utilizar o meu disjuntor de 25 amperes bem aqui. Beleza? Duas fases, tá? Porque ele é bifásico. Duas fases. Maravilha? Beleza, Creuza? Então, vamos colocar aqui, ó, que a gente tem um disjuntor bifásico, já coloquei aqui, de 25 amperes. Aqui, ó, já corrigindo. E agora, você pode olhar para o nosso quadro de cargas e pensar, égua, tudo certo, né, Guilherme? Pô, fez tudo aí, maravilhoso, tá excelente, não precisa fazer mais nada. Não. Agora que vai vir a parte que é realmente um pouco mais ruinzinha, tá, de entrar na sua cabeça. Que vai ser o balanceamento de cargas, tá? De acordo com a NBR 5410, as cargas elas devem ser o mais balanceado possível. Não tem um limite, tá? Mas elas precisam ser o mais balanceado possível por uma cacetada de fatores, beleza? Então, cabe a você, como ótimo projetista que você é, tá? Balancear essas cargas. Mas, João, como é que a gente vai fazer isso? Bem, você vai perceber que no seu padrão de quadro de cargas, eu já entreguei a você, certo? Um padrãozinho bonitinho. A, B, C, A, B, C, A, B. Isso daqui já é para facilitar a gente a fazer o balanceamento de cargas com base, tá? Num barramento que a gente chama de barramento tipo pente. Então, você tem isso daqui, A, B, C, A, B, C, A, B, que basicamente me indica, tá? Em qual fase, tá? A minha carga, ela está. E aí você vai ir ocupando esses quadradinhos, beleza? De acordo com o que está aqui, A, B, C, A, B, C, A, B, C. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Bem aqui, eu vou colocar o A, e bem aqui eu vou trazer para o A. O que está no B, vou pegar aqui, B, e eu vou trazer para cá também, aqui no B. E aí, bem aqui, o que sobrou está no C. Então, aqui... Ou seja, agora você vai ver, né, que a gente está tendo, certo? Está adicionando cargas a cada fase. Não é verdade? No entanto, olha só que legal. A gente vai ter, né,
circuitos bem aqui que são bifásicos, então eles vão utilizar duas fases. Olha o que a gente vai fazer aqui. Primeiro a gente vai mudar as fases aqui, está indicando que ele é como se fosse monofásico no circuito de chuveiros. No entanto, eu vou colocar como bifásico. Então, bem aqui, eu vou seguir a ordem. Então, vai ficar A, B, C, A, B, C, A, que vai ficar A, B. E aí eu tô seguindo, ó, A, B, C, A, B, C, A, B, C, A. Então ficou A, B, C, A, B, C, A, B, C, A. Aqui não vai ficar 4.500, né? Para cada fase, certo? Na verdade, essa carga ela vai ser dividida pela metade, tá? Entre as minhas duas fases. Aí você vai colocar 2.250. E aí, ó, olha só que legal, já tenho bem aqui no meu AB, a minha carga. E aí eu tenho que colocar também no meu CA. Então, bem aqui eu vou pegar esse cara, que é o A, e esse cara aqui, que é o C, e colocar. Só que aí olha o que você vai perceber. Esse meu quadro, ele tá deveras, tá bem desbalanceado. Beleza? Vamos olhar, vamos perceber aqui, ó, vamos lá. 860 mais 300 mais 4.500 me dá 5.660. Ai, bora olhar para a fase B. Isso vai ser 700 mais 600, 3.550. Pô, é mais de 2 kVA de diferença. Bora olhar a fase C. 1.200 mais 600, 4.050. Ai, é quase aí. Não é quase não, né? Mas é tipo 500 VA de diferença de potência, tá? Entre uma fase e outra. Ou seja, entre B e C até que tá bem. Mas o A tá muito forte. Então, né? O que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar, tá? Começar a mudar, beleza? As potências, tá? De posição nas fases. Fazendo com que umas delas diminuam, outras aumentem, tá? Pra gente conseguir alterar, tranquilo, a potência de cada uma, tá? Pra ficar mais tranquilo, beleza? E aí, bora olhar. O que a gente pode fazer aqui em relação à fase A, porque ela é de longe a mais absurda. Eu posso mudar o A com o B, aqui. Se eu fizer isso, certo? Você vai perceber que eu vou tirar 260 de A, certo? E adicionar 260 em B. Como assim, João? É o seguinte, para você fazer o balanceamento de fases, você vai fazer a troca delas em equivalência. Como assim, João? Vamos lá. Se eu tenho aqui essa fase A e B, e imagine que eu quero trocar elas, né? Ou seja, eu falo, não, eu quero trocar esse 860 com esse 700 aqui do B. O que eu vou fazer? Eu não vou, certo? Trocar o circuito, mexer no circuito, eu não vou fazer nada disso. Eu vou apenas trocar eles de lugar. Simples assim. Eu vou fazer o A virar o B, e esse cara vai vir para cá. E eu vou fazer o B virar o A. E aí esse cara vai vir para cá. Ah, mas João, por que você fez isso? Porque assim você vai perceber que eu mantenho a minha ordenzinha lá. Porque olha só que legal, vai continuar. A, B, C. A, B, C. A, B, C. A. Tranquilo? Beleza? Deu para sacar? Deu para entender? Excelente. Então, pensando aqui comigo, se você quiser pausar o vídeo para dar aquela pensadinha aqui na melhor resposta, né? Como é que eu poderia balancear, certo, esse meu circuito? Né? Ou melhor, esse meu quadro, né? O que eu posso fazer? Eu posso diminuir o meu C. Porque eu posso tirar esse 1.200, que é uma carga grande do C, e botar o 300, né? E além disso, colocar para ele essa minha carga grande, 2.250. Então eu vou fazer isso. Eu vou mudar, utilizando aquela mesma lógica que eu expliquei para vocês, tá? Um circuito bifásico. Mas João, como tu vai fazer isso, cara? Eu não vejo como tu pode fazer isso. Cara, para isso eu trouxe aqui para você de novo o meu pente aqui desse caso, tá? Ele
em branco para a gente entender o que a gente vai fazer. Vamos lá. O que a gente vai fazer, gente? Primeiro você vai observar que o meu disjuntor, né, bifásico aqui do meu circuito 7, né, ele está no AB. No entanto, vamos lá, eu quero mover o B? Não quero. Mas eu quero mover o C. Né? Eu quero ir de A para C. Então, eu quero alterar esse cara de AB para BC. Olhando para isso daqui, você vai perceber que o meu B ele não se move. Dá para você entender? Ele continua no mesmo espaço. Ele está lá, tranquilo, de boa. Mas quem muda é o A. O meu A vai ter que virar um C. Ou o meu C vai ter que virar um A. João, como assim? O C vai ter que virar um A vai ter que virar um C? Vamos aqui para a prática que você já vai entender. Fala, gente, João Editor e do Futuro aqui. Infelizmente, tá, gente, essa parte da explicação acabou ficando meio embananada e por conta disso eu senti que o entendimento de vocês poderia ficar meio dificultoso. Logo, eu tô vindo aqui para dar aquele apanhado geral, né? E para tentar ajudar no entendimento de vocês. Então, vamos lá. Como vocês podem ver, eu tô com o quadro de cargas, né, que o meu eu do passado estava utilizando. E eu quero que vocês prestem atenção justamente, tá, nessa coluna do quadro, aonde me informa, né, a distribuição de fases para cada circuito. E eu quero que vocês prestem atenção que nessa coluna, o meu número de A's, de B's e de C's, ele é fixo, tá? O meu número de A's é 4, o meu número de B's é 3 e o meu número de C's é 3, né? Também. Mas, João, como é que esses números fixos, eles se relacionam à explicação que você estava dando no passado? Eu não estou vendo muito bem a conexão. Bem, gente, isso se relaciona quando a gente percebe que quando eu falei para você, tá lá no passado, que era necessário transformar um A em um C e um C em um A, e é muito importante você prestar atenção nesse E, porque no passado eu acabei utilizando OU, mas na verdade é E, você precisa fazer os dois, tá? A gente, na verdade, está tirando do número fixo de A's e adicionando em 6, causando um desbalanço, né? E para manter esse número fixo, você precisa necessariamente tirar do número de 6 e adicionar no número de A's. Então, gente, quando eu pego, tá, esse 600 aqui que tá em C, que foi o que eu acabei fazendo, tá? Porque fazer com esse 1200, eu percebi que ficava um pouquinho mais difícil, tá? E jogo ele para A, como eu acabei de fazer aqui, certo? Eu preciso necessariamente pegar um A e jogar para C. E qual A foi esse, João? Justamente o A que estava bem aqui, tá, gente? No AB. Se eu pego aqui e transformo ele em BC, como eu fiz aqui, você vai perceber, tá, que a nossa lógicazinha, ela vai continuar. Tranquilo? Falou. Ah, mas João, isso quebrou a tua lógica? Bora ver. A, B, C. A, B, C. A, B, C, A. Não quebrou. Tudo encaixou. Maravilha. Agora, bora olhar como é que ficou, tá? Essa nossa distribuição de cargas agora. Vamos ver aqui. 1.200 mais 205. 5.700. Será que isso seria ideal? 5.700 me parece meio grande. Bora olhar aqui para fase A, né, que foi o que a gente alterou mais. Vai ser 860. Pô, tô com 4.010. Sei não, viu? Não é muito legal, tá? Dá pra melhorar ainda mais. E o meu B não mudou, né? Porque ele ficou 700 mais 600. Ele continuou mesmo, eu nem alterei. Ele ficou 3.550. Né? Então, olha só o que eu vou fazer, galera. É trocar, tá? Esse meu 700 por esse meu 860. Então, eu vou pegar esse cara daqui, que era A, e ele vai virar B. E esse cara daqui, que era B, vai virar A. Excelente, fiz isso. Né? Tá, eu diminui 160 da minha A. Bora ver aqui. A minha A, a gente já viu que deu 4.050, não foi? Foi essa daqui? Não, foi 4.010, perdão. Deu isso daqui, né? 4.010 menos 160.
né? Eu obtive 3.850. No entanto, bora ver como ficou a minha B, então. 160 mais 60 mais 2.150. Bora ver como é que ficou a minha B. Minha B era 3.550 e eu adiciono 160. O meu B ficou 3.710. Pô, cara, eu acho que dá pra fazer melhor. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou trocar esse C com o B. Esse carinha aqui, ó. C com B. E aí vai ficar o seguinte, ó. O cara aqui vai ficar 1.200. E esse cara aqui vai ficar 860. Ou seja, vamos ver. A gente aumentou bastante a minha fase B. Diminuiu bastante a fase A e aumentou a fase C. Bora ver como é que ficou agora. Vamos lá, fazer o cálculo final. 700 mais 300 mais 600 mais 2.250 me dá 3.850. Aqui já bateu, ó. Isso daqui é a minha colinha, tá, gente? Para eu fazer o balanceamento que eu já tinha pensado anteriormente. Bem aqui vai ficar 1.200 mais 600, 4.050. Opa, bateu. Bem aqui vai ficar 860 mais 4.550. 5.360. Bateu de novo. Excelente, João. Mas será que essa tua gambiarra aí, cara, realmente funciona? Será que isso daí, cara, realmente vai dar certo quando eu for fazer a contagem? Vai. Vai ficar A, B, C. A, B, C. A, B, C. A. Tá? E aí a gente fez um balanceamento maravilhoso. Mas aí você vai olhar aqui e falar, mas Guilherme, pô, cara, tu mudou, certo? O desbalanceamento que estava, né, no A pro C. Foi isso que tu fez. Tudo bem que o A e o B estão mais próximos. Mas, pô, cara, tem muita diferença aqui pro C. E você não vai estar errado, tá? Realmente. Mas, e aí sim a gente vai olhar lá pro térreo, porque olha só que legal. Eu vou olhar aqui pro térreo, que vocês já estão acostumados de olhar, né? Já faz bastante tempo que a gente só olha pro térreo, né? E olha o que vocês vão ver aqui, legal. Se você fazer a soma daqui até aqui, você vai perceber que o meu C, ele tá mais ou menos 1 kVA, né? Mais baixo do que o A e o B. E olha só o que eu fiz lá no meu quadro superior. Eu deixei o meu A e o B mais ou menos 1 kVA abaixo de C. E olha só que legal, isso daqui é o melhor balanceamento que você consegue, tá? Talvez tenha como você deixar isso daqui um pouco melhor, tá? Talvez tenha como você deixar isso daqui um pouco melhor, tô até olhando aqui, há como. No entanto, né? Não fica tão melhor assim, beleza? Sempre você vai ter esses 1 kVA mais ou menos, né, de potência, tá? Que vai ficar meio solto entre uma fase e outra. Por que isso, João? É simples, tá, gente? É porque você tem cargas bifásicas, tá? Num circuito trifásico. E quando você tem cargas bifásicas no circuito trifásico, tá? Principalmente assim, quando elas são meio pares, né? Você nunca vai ter um par certinho para elas se contrabalancearem. Aqui, por exemplo, vocês vão ver que eu tenho 2 chuveiros elétricos e os dois são bifásicos. Só que aí você vai ver que toda vez eles vão gerar, tá, um parzinho assim em uma das fases, tá? Um parzinho tipo assim, ó. Em uma das fases. Pode estar na C, pode estar na B, pode estar na A. Então, né? Eu tomei vantagem disso. Olha só que legal. Eu tomei vantagem disso. Porque aqui no meu quadro de cargas do térreo, algo similar aconteceu. No entanto, o meu A e o B que ficaram com essa discrepância de ficarem muito altos e o meu C ficou baixo. Logo, como esse cara aqui, certo? Como um deles eu sabia que ia ficar mais alto, eu deixei o C mais alto. Porque aí quando você soma tudo aqui, olha só que legal. Balanceamento, ó. Tranquilo.
se você for pegar a carga total que a gente tem bem aqui, tá? E fazer, né, a porcentagem desses caras, dá bem próximo de 1/3 cada um. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Mas isso daqui é um spoiler, tá? Lá do QLF térreo. Beleza? Porque bem aqui já está falando do QLF superior. Mas por que isso, João? Tu já não terminou? A gente já não fez o balanceamento de cargas? Tá falando mais alguma coisa? Claro, gente. Tá faltando a gente fazer a demanda desse nosso quadro. Que bem aqui, já até deixei a resposta, ó, bonitinho. Né? Pra gente fazer a demanda desse quadro, gente, a gente vai precisar, né, lá de uma respalda que existe lá na NT001 da Equatorial. Os valores em uma nota, tá, que é a nota 22, eles falam que os valores admitidos nos cálculos para a ligação trifásica, que é a nossa ligação, um fator de potência 0,92, que foi o que a gente considerou quando a gente pegou certas potências, né, aqui do dessa nossa norma, né, para colocar lá no nosso projeto. Um fator de demanda de 80%, opa, isso é importante, que é o que a gente precisa, e uma queda de tensão de 2% na medição. Então, bem aqui, a minha demanda vai ser de 80%. Ah, mas João, esse valor não é meio bruto, cara? Esse valor é meio bruto. Égua, só tá com 80% de ferrice. Sim, porque normalmente, tá? Quando eu tô trabalhando com projetos, eu faço um cálculo, beleza? Que é um pouco mais refinado, tá, gente? Que é um cálculo que tem aqui na NBR 5410, tá? De demanda. Beleza? Que eles dão até bem aqui a fórmula, tá? E aí você pode fazer essas somas aqui meio doidas para você encontrar, beleza? A demanda, certo? Correta para sua instalação, melhor, uma demanda mais precisa. No entanto, por simplicidade, sempre por simplicidade, a gente vai considerar um fator de demanda de 80% cravado. Beleza? Então, nosso fator de demanda vai ser 80%. A nossa potência total vai estar bem aqui, ó. E você vai ter que fazer essa soma, beleza? Todas essas potências que estão aqui, somadas. Beleza? E aí você vai pegar essa sua potência total que você obteve para você calcular a potência demandada, tá? E multiplicar pela sua demanda. Ou seja, eu vou pegar 13,260 vezes 0,8. E vocês vão ver que eu obtenho justamente minha resposta. 10.608 VA. Beleza? Ah, mas João, por que você faz essa demanda? Porque é com ela, tá, gente, que a gente faz o cálculo do disjuntor geral, tá, do nosso quadro. Como assim, João? Vem comigo que é bem tranquilo. Vamos voltar lá para o nosso pente com o nosso disjuntorzinho monofásico, lá bonitinho. E aí, a mesma relação ainda assim tem que ser obedecida. No entanto, a tua corrente de projeto, ela muda um pouco. Então, vou colocar bem aqui corrente de projeto asterisco. Porque a corrente de projeto que você estava calculando, né, era simples, algo bem tranquilo. Você pegava a potência, né, que você tinha dado em volt-ampere, né, e você dividia isso pela sua tensão de projeto, que é 127, 220, né? Ele estava fazendo. No entanto, aqui, a corrente de projeto asterisca ela vai ser um pouco diferente, porque o disjuntor ele vai estar alimentando, né, um circuito trifásico. Para ele não importa, né, se o circuito trifásico está sendo separado em circuitos monofásicos e bifásicos. Não. Para ele, o que ele está vendo é um circuito trifásico que ele está tendo que alimentar. Então, a corrente de projeto para esse disjuntor vai ser uma corrente de projeto que a gente calcula conforme, né, como se ele fosse uma carga trifásica. Que para quem já estudou certos circuitos elétricos vai entender essa fórmula que eu vou dar aqui para vocês. Só que eu só vou tacar no peito de vocês, não vou poder explicar. Né? Porque vai que você é um calouro, vai que você ainda não teve esse tipo de aula. Então eu só vou falar aqui para você o que a gente vai fazer. Você vai pegar, certo? A sua potência demandada e dividindo isso pela raiz de 3 vezes a sua tensão de linha. João, que diacho é tensão de linha? Sua tensão de fase-fase. E aí, com essa fórmula, você vai obter a sua corrente de projeto, tá? Para colocar na nossa relação. No nosso caso, a gente sabe que isso daqui vai ser igual, né?
é o que a gente calculou, que é 10.608, sobre raiz de 3, vezes com a nossa tensão de fase-fase, que é a tensão de linha, é 220 volts. Isso daqui vai ser igual a, bora ver? Isso vai me dar 27,8387, por causa de número aí. É isso que deu pra gente. Então a gente sabe que a nossa corrente de projeto vai ser 27,84 amperes. E aí a gente tem a corrente nominal do cabo, João? Não, a gente vai ver isso lá em dimensionamento, né, de alimentação dos quadros, que a gente vai ver, na verdade, aqui agora, na verdade, já tá quase chegando nisso, né? Mas, essa corrente nominal do cabo, deixa eu dar um spoiler para vocês, tá? Eu acredito, eu acho, que seja 10. Se a gente for olhar lá na nossa tabelinha, né, da NBR 5410, você vai ver que cabo 10 tem 50 amperes de capacidade de condução, né? Então eu vou colocar aqui 50. Mas, João, e o fator de agrupamento? E o fator de temperatura? Tu não colocou aí? Tu tava zoando a gente por querer colocar a corrente crua aí? Pois é. Por que eu tô fazendo isso? Porque em circuitos que vão alimentar quadros, eles normalmente estão sozinhos. Tá? Você não vai misturar eles com outros circuitos, porque eles são circuitos meio parrudos, eles já são cheios. Tá? Então, ele tá sozinho. E como eu tô considerando um fator de temperatura igual, um fator de temperatura para 30 graus, ou seja, um fator de temperatura unitário, não muda nada. Então aqui vai ser 50 amperes. Existe um disjuntor que esteja entre esses dois caras? Bem aqui, como a gente já viu na tabela, que a gente pegou aqui do mundo da elétrica, a gente vai ter que tem sim disjuntor 32 amperes. Então vai ser ele que a gente vai utilizar. Disjuntor 32 amperes. Nesse caso, ele vai ser trifásico. E aí a gente vai colocar isso daí lá. A gente vai colocar que esse nosso disjuntor é um disjuntor trifásico. Você pode ver que ele está errado. Trifásico de 32 amperes. Ah, mas João, qual vai ser o cabo que vai alimentar ele? Nesse caso, eu vou colocar aqui 10. Porque foi o que eu estipulei que seria a verdade. Beleza? Maravilha. E aí você vai ver que o nosso quadro de cargas do pavimento superior tá pronto. E aí bora lá pro térreo, porque é o térreo que a parada fica legal. É no térreo que as coisas ficam bacanas, cara. Vamos lá. Aqui no térreo eu já fiz o balanceamento, tá, gente? Já tá pronto. Beleza? Tá? E bem aqui, como você pode ver, tá? Eu já deixei estipulado, né? A proteção do meu quadro. Mas, João, o disjuntor geral não vai ficar nesse quadro de cargas aqui superior? Depende. É possível fazer isso? É, não tem problema. Você pode levar um alimentador que vai direto para o seu quadro superior, tá? E lá ele tem um disjuntor geral dele, beleza? Isso é possível, tá? Isso depois que você coloca ele do disjuntor geral do primeiro quadro, tá? Tem como você fazer isso. No entanto, eu não gosto de fazer isso, tá? Eu gosto de deixar o disjuntor geral, tá? Do quadro, certo? Dos pavimentos superiores, né? Quando é uma casa, certo? De 2 andares, quando é 3, 4, não dá. Beleza? Mas, tipo, numa casa assim, 2 andares, tá? Não é tão grande, beleza? Eu gosto de deixar o disjuntor, certo? Geral, do quadro do segundo andar, ou seja, do primeiro andar, pavimento superior, né? Dentro do quadro primário, que é o quadro do térreo. Então, por isso que ele está aqui, que é LF sup. Nesse caso, eu coloquei ele como tomadas. Mas ele não é tomadas, ele é um quadro de luz e força. Aqui. Excelente. Maravilha. Ou seja, aqui ele está. E vocês podem ver que eu segui os mesmos passos, tá? Em relação ao meu quadro de cargas, tá? Do térreo. Somei tudo, peguei o total, coloquei a demanda, fiz o cálculo do meu disjuntor através dessa demanda. Beleza? Com o cabo agora, que é 16. E aí eu fiz o balanceamento que deu bonitinho, tá?
E tá, pessoal, para a gente começar essa segunda parte da nossa aula, né, para falar sobre o dimensionamento dos alimentadores dos quadros, né, com o pé direito, a gente primeiro precisa atacar um leve probleminha que muitos de vocês já devem ter percebido desde o início, que é, pô, João, tu me falou, certo, que o disjuntor geral do quadro do pavimento superior, que é o QLF sup, né, ele está no teu quadro principal, que é o quadro do pavimento do térreo, que é o QLF térreo. No entanto, cara, eu não vi tu interligar eles em nenhum instante. Bem aqui está o teu QLF térreo, ele está na dele. E bem aqui está o QLF do pavimento superior, né, cara? Ele está também lá na dele, eles não estão conectados. E eu preciso conectá-los para levar, certo? O alimentador, olha só que legal, que é o circuito que vai para o meu QLF sup, lá para o meu quadro do pavimento superior. Eu preciso interligá-los. Então, gente, para a gente fazer isso, eu vou apresentar para vocês os mais novos, tá, bloquinhos que a gente vai utilizar. Beleza? A gente não precisa se ater a esse cara e a esse cara nesse momento. Eles são, tá, pros alimentadores, tá, do quadro do térreo, especificamente. Agora a gente está se atendo apenas aos alimentadores do quadro do pavimento superior, né? E logo, o que eu vou explicar para vocês são esses dois carinhas aqui. Essa simbologia, ela vai representar, tá, na verdade, uma caixa de passagem que vai receber uma fiação, que essa fiação, ela vai subir, tá? Essa fiação, ela vai subir para outro ponto. Mas, João, que outro ponto será esse? Cara, o outro ponto é justamente aonde tem uma segunda caixinha na mesma posição relativa, tá? No próximo pavimento, certo? Só que essa caixinha ela vai ter uma seta para baixo, tá? E essa seta para baixo, ela vai ser acompanhada de algo dizendo, olha, ele desce pavimento térreo. A seta para cima também é acompanhado desse texto, tá? Escrito sobe pavimento, aí o pavimento que você quer. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui primeiro para levar os alimentadores, né, do quadro do térreo, né, para o quadro do superior? Eu vou simplesmente mover esse cara, pegar isso daqui, tá, gente? E colocar bem aqui na escada. Bem aqui mesmo, não tem problema. Égua, mas João, pô, cara, tu colocou aí por quê? Gente, tem uma explicação muito simples. Essa parede aqui da escada, ela continua, tá? Ela é uma parede contínua. Como assim, João? Presta atenção. Se você ver essa parede bem aqui, tá? Que está adjacente à escada, ela se torna a parede do quarto, tá? Ela vai se tornar a parede, certo, desse quarto bem aqui, né? Logo, essa parede ela é contínua, ela não quebra, certo, em nenhum ponto. Assim eu posso colocar, certo, este carinha aqui, né, nessa parede. Por quê? Porque eu sei que essa parede ela é contínua, beleza? E então, se eu coloquei esse cara aqui, eu preciso colocar ele na mesma parede e no mesmo ponto relativo no segundo pavimento, né, que é o pavimento, certo, superior, que é o pavimento do quadro superior. E como é que eu vou fazer isso? Você pode ir lá, né, vir aqui e falar, ah, João, eu vou só copiar aqui, eu vou pôr lá em cima, bem aqui assim, ó, tá quase no mesmo lugar, pão de batata. Não, você não vai fazer isso, tá? Porque tem uma maneira muito mais simples, tranquila, e você deixar exatamente no mesmo ponto a caixinha. Que é você pegar, tá, um ponto de referência que se mantém igual em ambos os pavimentos. Nesse caso, se você olhar aqui para o pavimento 2 e para o pavimento 1, você vai perceber que a escada ela se mantém constante, tá? Se aqui a gente tivesse a representação dos pilares de sustentação, você ia ver também que esses pilares eles continuariam iguais também em ambos, tá, os andares. Então, você pega um desses pontos e utiliza eles como referência para copiar a sua caixinha, tá, para o seu segundo ponto no pavimento superior. Nesse caso, olha o que eu vou fazer. Eu vou utilizar a escada como referência, mais precisamente esse ponto central aqui da escada. Então, eu vou pegar essa caixinha, tá? Eu vou copiar ela. Aí ele vai me pedir, especifique um ponto base, que é o meu ponto de referência.
Ponto de referência vai ser esse daqui. E aí eu vou trazer essa caixinha para cá. Pô, ela está exatamente na mesma posição. No entanto, a posição do qual essa caixinha está é a mesma posição, só que mais alta. Ela está no pavimento superior. Beleza? E aí, para completar, para indicar que essa minha caixinha ela é a caixinha, certo? Que recebe o que está subindo dessa minha outra caixinha, só falta colocar, tá, a setinha para baixo. E isso eu vou fazer bem aqui. Pegar ela aqui do centro e trazer lá para o pavimento superior. Bem aqui. E agora quem olhar para esse projeto vai entender. Essa caixinha aqui ela está descendo e essa caixinha aqui está subindo. Então isso quer dizer que tem um eletroduto que liga as duas, né? E este eletroduto está levando algo. Mas o que? Isso a gente já vai especificar. Porque está faltando ainda a gente colocar para onde elas vão e da onde elas vêm. Bem aqui eu vou colocar lá que ela desce para o térreo. E lá embaixo eu vou colocar que ela sobe para o pavimento superior. Então, bem aqui, em vez de desce, é sobe. E em vez de aqui ser pavimento térreo, eu vou colocar pavimento superior. Pronto. Simples assim, tá, gente? E aí eu preciso interligar esses caras com eletrodutos. Então, o que eu vou fazer é simplesmente desenhar um arco que vai vir dessa minha caixinha e vai chegar nesse meu quadro. E aí, beleza. Tem um eletroduto que sai desse meu QLF do térreo e tá indo para essa minha caixinha que sobe para o pavimento superior. Aí tem um eletroduto que sobe e aí eu vou interligar essa caixinha com o meu quadro. E para fazer isso eu vou fazer a mesma coisa. Apenas desenhar um arco que vem desse cara para a caixinha. E aí o que vai faltar é indicar o que passa nesses eletrodutos. Nesse caso, o que vai passar é os alimentadores do QLF superior. Ah, mas João, qual vai ser o cabo? Porque você vai ver que quando eu pôr aqui, vai para o QLF superior. Vou até pôr logo, ó. Vou copiar e vou colar aqui, ó. E aí, beleza. Coloquei aqui, certo, do meu QLF superior, que são esses os cabos que estão passando por esse meu eletroduto. E tá faltando lá de cima, que é o que eu vou colocar também. Vou pegar isso daqui e colocar para lá. E aqui está. Só que aí tem um problema, que como eu já lhe falei, tá faltando qual é o cabo disso daqui, né? Eu já havia falado para vocês, e isso foi um leve spoiler, tá? Que o cabo que eu havia utilizado era 10 milímetros, né? Como vocês podem ver aqui. Foi um cabo que a gente chutou, certo? Mas por que isso, João? Porque o cabo de 10 milímetros, né? Você pode perceber, e os mais astutos de vocês também já devem ter percebido, que, certo? Esse cabo que eu chutei, ele é apenas levando em consideração, tá? Né? A corrente que esse meu quadro demanda e o disjuntor, tá? E isso não foi levando em consideração a queda de tensão, que é algo que a gente ainda vai checar. No entanto, para o que a gente pode fazer nesse momento, isso daqui já está mais do que o suficiente. No entanto, uma coisa que a gente também tem que checar é a ocupação, certo? Deste meu eletroduto. Será que a ocupação tá boa? A gente tem que checar. Porque são 1, 2, 3, 4, 5 cabos de 10 milímetros. Então, bora ver isso daqui lá na nossa tabelinha. Bora checar. Cabo 10. Vixe Maria, passou. Vamos ter que utilizar cabo de 1 polegada. Então, a gente vem aqui, pega isso e a gente vai colocar. Ó, bem aqui é 1 polegada e bem aqui também é 1 polegada. Porque aí, né, o cara vai saber, beleza, esse eletroduto aqui tem que ser de 1 polegada. Beleza? E agora o cara sabe que esse eletroduto aqui ele tem que ser de 1 polegada. Beleza? Com isso a gente tem os alimentadores, tá, do nosso quadro do superior basicamente garantidos. Tá faltando apenas a queda de tensão. Mas para a gente fazer a queda de tensão do quadro superior, a gente precisa primeiro fazer a queda de tensão do nosso quadro principal, que é o quadro do térreo. E isso implica que a gente vai ter que calcular, tá, os alimentadores do quadro do térreo. E para fazer isso, a gente vai precisar de um pouquinho de teoria, tá, gente? Um pouquinho de teoria sobre os tipos de aterramento existentes, tá? Que afeta diretamente em quais cabos a gente leva para o nosso quadro geral. E para isso eu trouxe para vocês aqui, tá? Uns esqueminhas que eu tirei diretamente da NBR 5410. Beleza? Que é basicamente os esquemas, tá?
dois tipos de aterramento existentes. A gente primeiro vai olhar para o tipo TNS. O tipo TNS indica que, tá? Você tem um sistema de alimentação onde o neutro e a proteção, eles já são separados, beleza? E eles, claro, têm um aterramento próprio. Isso daqui, se você for parar para pensar, é o esquema de aterramento do nosso quadro lá de cima, quadro superior. Porque se você for olhar isso daqui, tá? Como o quadro, o nosso QLF ter, né? Que é o do térreo, certo? E isso daqui como o nosso quadro do superior, o quadro do superior vê o esquema de aterramento TNS. Ele não vê o esquema real, que eu vou lhe dar um spoiler, a gente vai utilizar o TNSS. Ele vê apenas o TNS, que é o terra neutro separados, beleza? Para você guardar na sua mente, terra neutro separados. Só que isso lhe dá uma pista. Beleza. Na minha alimentação, eu tenho um aterramento. E esse aterramento da minha alimentação, ele está ligando o neutro e a proteção. Calma lá. Isso daqui é uma leve pista, mas primeiro entendemos o TNS. E agora a gente vai entender o TNC, que é o terra-neutro combinados. O esquema de aterramento TNC, tá? Ele basicamente significa que o neutro da concessionária, ele é ligado com o terra. E aí o neutro que vem da concessionária não é um neutro, por assim dizer. Ele é um esquema que a gente chama de TNC. E o cabo ele se torna um cabo de PEN. Por isso mesmo que ele está sendo chamado aqui de PEN, que é um cabo de proteção e neutro, tá? E aí dele as suas massas, tá? Que são as cargas que no caso são os quadros, tá? Que no caso são as casas, tá? Vão derivar deste neutro ambas a proteção e o neutro. No entanto, a gente não utiliza o esquema TNC porque ele não só requer, tá? Um cabo de neutro maior ou igual a 10 milímetros quadrados de bitola, tá? De bitola, como em certos casos ele é meio perigoso. Então a gente não utiliza o esquema TNC. No entanto, o que você pode perceber aqui? No esquema TNC, como você está utilizando o neutro aterrado da concessionária, tá? Como a proteção e o neutro, tem uma certa vantagem para isso. Por quê? O neutro da concessionária, ele tem um potencial muito próximo de zero, tá? Porque ele é aterrado não só em vários pontos, como também ele precisa ser próximo de zero pela sua própria natureza. Uma vez que o neutro, né, ele vai ser a contrapartida num sistema monofásico, né? É ele que vai fazer a tua fase monofásica, né, conduzir corrente para um outro ponto. Porque você vai ter a diferença de potencial entre a sua fase, 127 volts, e o seu neutro, que tem que estar em zero para você ver esse 127 volts. A norma NBR 5410 diz que o teu terra ele tem que ter a menor resistência de aterramento possível. Que, traduzindo, quer dizer que o potencial do teu terra tem que estar o mais próximo de zero. O neutro, pela sua própria natureza, está o mais próximo de zero. Então, utilizar o neutro como aterramento tem essa vantagem. Você está utilizando, certo? Algo que pela sua própria natureza, né, tem um potencial muito próximo do zero. Na verdade, a gente vai utilizar um sistema que combina esses dois caras, tá? Que pega a vantagem do TNS, né, que é justamente ter os dois separados e já aterrados, né? E a vantagem do TNC, certo? Que é utilizar o aterramento, certo? Da concessionária, do neutro da concessionária, né? Que é o esquema TNCS, tá, gente? No esquema TNCS, você tem o aterramento da alimentação, que no caso é o aterramento que tem
lá na sua caixinha de medição, tá? Se você já percebeu, nas caixas de medição, né, de energia da Equatorial, tem um tubinho, né, um eletrodutinho rígido, que desce e ele entra e é chumbado, né, nas calçadas. Ali você tem uma haste de aterramento, beleza? Que é esse aterramento de alimentação. Ah, mas João, tu tá mentindo pra mim? Não, bem aqui, ó, eu trouxe essa imagem aqui pra você ver. Tá aqui essa haste com esse tubinho aqui chumbado lá embaixo. E aí, o neutro, ele vem como cabo de proteção. Você ignora essa primeira massa aqui. Porque o que a gente vai utilizar é isso daqui. Que em um ponto, tá, da instalação, o teu neutro ele vai se separar em terra e em neutro. No entanto, no esquema ainda assim TNCS, você normalmente não utiliza apenas o aterramento funcional da concessionária, tá? Você utiliza um aterramento também próprio, da sua própria massa, que você liga nesse ponto bem aqui, tá? Um aterramento próprio, que eu vou dar bem aqui, ó, pá, 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 beleza? E aí, com esse aterramento próprio, beleza, você deixa de depender do aterramento da concessionária, e você tem o seu próprio aterramento. Esse ponto a gente chama, tá, de BEP, ou barramento de equipotencialização, beleza? E é esse esquema que a gente vai utilizar, porque com ele eu consigo estabelecer para vocês, utilizem 3 hastes de aterramento e façam esse esquema, que vocês fazendo isso, o aterramento de vocês vai ser de boa qualidade. Não vai ser excelente, vai ser de boa qualidade. No entanto, isso daqui é um pau para toda obra, porque você vai conseguir utilizar o potencial do neutro da concessionária, que já é bem próximo de zero, o que faz com que você tenha um aterramento de boa qualidade de acordo com a NBR 5410, que é ter um aterramento, certo, cujo potencial é o mais próximo de zero possível. E aí, esse nosso aterramento próprio, ele vai ser composto de 3 hastes, beleza? 3 hastes de aterramento de cobre, tá? E essas hastes, elas vão ser, beleza? De 2,40 metros. Beleza? Ou seja, 2,40 metros. Tranquilo? É isso que a gente vai utilizar para o nosso aterramento próprio. E aí você vai ver que o BEP vai surgir lá na nossa próxima aula, quando eu falar sobre o esquema unifilar. Tranquilo? Então, vamos lá voltar para o nosso projeto. Beleza. Para isso, a gente vai ter que estipular aonde diacho vai estar o nosso quadro de medição da Equatorial. Bem aqui, eu estava olhando o projeto arquitetônico sem retoques, né, que eu falei também para vocês guardarem, para estipular onde esse quadro poderia ficar. Porque normalmente o que a Equatorial faz? Quando ela coloca esse quadrinho lá, né, ele fica bem aqui em cima, na parte da frente, né, do muro, certo? Ou na parte do lado, em casos raros. Só que o muro aqui desse cara é um muro baixo. Então, provavelmente, né, o medidor ele vai ficar aqui no que eles chamam de um poste auxiliar, aonde o medidor ele fica, tá? No entanto, para não dificultar a nossa vida, porque isso daqui é um pouco mais diferente, tá? E para ensinar para vocês um caso mais geral, a gente vai assumir que esse muro ele não tem 40 centímetros, tá, de tamanho. A gente vai assumir que ele tem, na verdade, esse tamanho aqui, que é 1,80 m. Beleza? O muro é 1,80 m em toda a sua extensão. Logo, o meu quadro de medição da Equatorial pode ficar em qualquer ponto daqui da frente desse muro. Depende muito de onde eles forem colocar, mas normalmente fica ou no cantinho, tá? Ou perto da entrada. Nesse caso eu vou colocar perto da entrada, beleza? E aí, gente, bem aqui vem a primeira parte dos alimentadores, tá, do nosso quadro, que é ir fazer o aterramento. Como eu falei para vocês, a gente vai precisar de 3 hastes de aterramento, cujo tamanho é 2,40 m. Se você não sabe o que é uma haste de aterramento, ele é literalmente uma haste de cobre, né, que tem o tamanho de 2,40 m. Para isso eu vou lhe mostrar bem aqui, ó. Essas hastes, tá? São hastes que você literalmente marreta no chão para fazer o aterramento. Vamos nessa. A gente precisa estipular aonde as hastes vão ficar. Só que aí tem um leve pulinho do gato. As hastes de aterramento, tá,
elas precisam ficar espaçadas entre si, tá? De, no mínimo, o tamanho delas. Ou seja, se eu tenho uma haste de 2,40 m, a próxima haste, adjacente a essa minha primeira haste, tem que estar distante dessa minha primeira haste em 2,40 m. Beleza? E isso vai ficar mais ou menos assim, que eu já separei bem aqui em cima. Ó. Bem aqui em cima eu já separei. Ah, mas João, o que é essa simbologia? Essa simbologia tá bem aqui, tá, gente? Que é a simbologia que eu havia mostrado para vocês anteriormente. Isso daqui é a simbologia de uma haste de aterramento, tá? Que eu gosto de utilizar. Onde esse carinha aqui de fora é o copinho que é chamado de caixa de inspeção. A gente tá ficando maluco. Essa galera dessa área toda maluca, porque isso daqui é claramente redondo e os caras chamam de caixa. Se você pesquisar de novo na internet, caixa de inspeção, é justamente isso daqui. É uma caixa, né? Não é uma caixa, mas é um copo, né? Com um fundo vazado, onde você enfinca a haste ali, tá? E esse copinho ele serve para proteger a parte aonde o eletrodo horizontal de aterramento vai encaixar com as hastes. Nesse caso, esse cara aqui está encaixando o fio de aterramento, que sai das hastes para virar o aterramento da sua casa. Então, essa simbologia que eu acabei de colocar aqui é essa simbologia aqui. Aí tá. Estipulei onde as minhas hastes estão. Só que aí, os mais sapecas entre vocês vão entender que isso daqui serve de nada. Principalmente nesse momento. Porque se eu derivar, se eu fazer aqui arco, né? E vim daqui e puxar um cabo de aterramento, né? Que a gente não faz assim, tá? A gente entra no quadro de medição da equatorial. Mas se eu puxar um cabo de aterramento daqui, eu coloquei as outras hastes por nada, tá? Hastes por nada, que por sinal estão espaçadas, tá? De 2,40 m entre si. Que eu não mostrei pra vocês, mas também aqui, ó. Se eu dar um dilim, aqui está, 2,40 m. Tá? Beleza? Eu só tô usando uma haste como aterramento se eu fizer isso daqui. Eu preciso ligar essas três hastes, que é equipotencializá-las. Para a gente fazer isso, a gente utiliza um eletrodo horizontal de aterramento. Esses caras são eletrodos verticais de aterramento, tá? Porque eles literalmente enfincam no chão de maneira vertical. E você vai precisar de um cabo, tá? Horizontal que liga esses caras. Esse cabo a gente chama de eletrodo horizontal de aterramento. E esse eletrodo normalmente, tá? No mínimo, é uma cordoalha de 50 milímetros quadrados, tá? De cobre maciço, nu, tá? Que vai interligar essas três hastes. João, só cobre, não tem aterramento. Exato, é só cobre. Você vai ver justamente bem aqui, ó. Esses carinhas aqui, tá? Vai ser o que vai interligar o seu aterramento, beleza? As suas hastes de aterramento. Mas, João, por que tão grosso, né? Mas, João, por que a bitola dele é tão grande? Certo? Porque esse cabo ele é tão grande, né? Gente, é porque esse cabo ele tem que ser diretamente enterrado no solo, tá? Então ele não tem proteção contra a corrosão, certo? Por causa disso, você precisa ter um cabo muito grosso, tá? Para ele durar, beleza? Ali. Claro que ele tem proteção corrosão, né? Na própria mistura, certo? Do cobre. No entanto, certo? Não tem proteção no mundo que vai proteger do efeito corrosivo do solo quando ele está exposto diretamente ao solo. Nesse caso, tá bem aqui, tá? Essa minha cordoalha. Eu vou selecionar ela e jogá-la para baixo. Pegar. Agora eu tenho a representação do meu aterramento da minha casa. Beleza? E aí daqui vai sair o aterramento, certo? Próprio da própria casa. Tranquilo? E aí, beleza, eu já tenho o aterramento. Tá faltando o restante, né, que são as três fases e o neutro. As três fases e o neutro vão sair aqui desse quadro de medição da equatorial. Então, para eles se encontrarem, eu vou colocar bem aqui uma caixinha de inspeção. Essa caixa, ela vai receber, tá, gente? O meu aterramento, beleza? Ou melhor, o meu cabo de aterramento. Vai vir bem aqui por baixo dessa caixa mesmo. E também os alimentadores restantes. Os cabos de alimentação restantes, que são as três fases e o neutro.
Bem aqui já deixei até separadinho, tá? Ou seja, aqui vem as três fases e o neutro, aqui vem o meu terra, tá? Ah, mas João, essa é a representação do eletroduto que passa aterrado no chão? Não, essa daqui é a representação de eletroduto embutido em parede, tá? Ou embutido em cima do forro, tá? Aqui, para você colocar que isso daqui tá no chão, você tem que pôr, calma lá, isso daqui, ó, a CAD ISO 02W100, que é o dash. Agora foi. E aí vocês veem que ele aparece aqui como pontilhado, né? Ou melhor, não é nem pontilhado, é dash. Eu não sei como fica isso em português, tá? Então, bem aqui vem esse eletroduto enterrado que sobe nessa minha caixinha, tá? Chega aqui com o neutro, tá? E o restante das fases. E aí ele vai sair daqui enterrado novamente e vai ir para cá, ó. Tá? Para essa caixinha bem aqui que eu vou deixar embaixo da janela. João, embaixo da janela? Sim, porque essa caixinha aqui, ela tem uma altura de 30 centímetros. Eu vou estipular ela como uma caixa baixa. E o cara que olhar essa caixa aqui, certo? Em cima da janela e ver que está entrando, né, um eletroduto que vem por baixo, ele vai entender que essa caixa é uma caixa baixa. E você vai ver que no meu projeto sem retoques, a minha janela 1, tem de peitoril, olha só, 90 centímetros. Maravilha, então. Nesse caso, eu posso vir para cá e deixar essa caixinha aqui. E aí, nela vai chegar todos os meus alimentadores do meu quadro. Aí, aqui, eu vou colocar que chega por baixo nesse quadro. Tá? Aí eu vou colocar aqui, arc, chega por baixo nesse quadro. Pô, aqui está. Os meus alimentadores, tá, gente? Aqui, ó. Ficou meio feio, mas vou deixar assim mesmo. Tá? Aqui, pá, pô. Beleza? E aí só falta colocar os cabos, né, que estão chegando aqui. Esses cabos eu vou pôr aqui, ó. QLF térreo. Ele recebe, né, o terra, a fase e o neutro, né? E bem aqui é hashtag, calma lá, hashtag 16. E isso daqui de novo é um chute. Eu ainda não vi a queda de tensão. Eu estou colocando apenas 16, olhando para o meu disjuntor e a corrente que está demandada. Beleza, gente? E aí, o que está faltando é a gente calcular a queda de tensão, a famosa, a infame, tá? Pra gente finalmente terminar os alimentadores, que eu garanto pra vocês que isso daqui é a última parte da aula. Que é o seguinte, gente. Pra gente calcular os alimentadores, tá? Ou melhor, a queda de tensão dos alimentadores, a gente vai fazer o mesmo passo a passo e utilizar, tá, a nossa tabelinha que a gente já tem de queda de tensão, que eu deixei pra vocês, né? Só que aí tem um problema. Isso daqui vai depender do quanto de queda de tensão você assumiu para dentro da sua casa, dentro da sua instalação, tá? Que você tá fazendo aí, tá? Se você assumiu uma queda de tensão mais alta para dentro para facilitar a sua vida dentro da instalação, fazer essa queda de tensão bater, tá, com os alimentadores pode ser mais difícil. Ah, mas João, poxa, eu não fiz assim, eu deixei que nem tu tava. Então, beleza, se tu colocou 2% de queda de tensão admissível dentro da instalação da casa, né, ou seja, dentro da onde está a casa, os alimentadores vai ser mais fácil de você bater a queda de tensão. Tanto que você vai ver aqui que vai dar e sobrar. Mas vamos lá, né? Calculando a queda de tensão, certo? Para o QLF do terra, eu vou fazer a mesma coisa que eu sempre fiz para calcular a queda de tensão. Eu vou pegar um plane e fazer esse plane. E depois pegar a distância dele. Então vamos lá. Pronto. Fiz o meu plane, certo? E aí eu vou pegar a distância dele. Aqui peguei, selecionei. Bora ver a distância. 8,77. 8,8. Certo? Maravilha. Só que aí tem as quedas e as subidas, né? João, mas isso daqui é pelo solo, pô. Como assim tem queda? O quadro de medição da Equatorial, ele não é instalado rente ao chão. Não, não. Ele está a uma distância do chão acabado de 1,30 m.
E você vai ver isso daqui, ó, de novo, lá na norma da equatorial. Você vai ver aqui, ó, a caixa de medição tá 1,30 m. Então, eu sei que eu vou ter que adicionar aqui, no mínimo, 1,30 m. Então, eu vou colocar aqui 1,30 m. Tá? Porque ele vai cair. Era como se essa minha caixinha ela tivesse no mesmo nível dessa minha caixa da equatorial. Beleza? E aí, quando ele caísse, né, ele fosse 1,30 m para baixo para chegar no chão. Então, bem aqui eu tô indo, certo? Com o meu plane. Beleza. Já considerei a queda aqui. Só que bem aqui nessa caixa de inspeção, certo? Tem uma subidinha de 30 centímetros. Então, bem aqui eu vou colocar mais 0,3. E aí uma quedinha de 30 centímetros de novo, porque os cabos eles só sobem aqui para inspeção, tá, gente? Porque cabo enterrado, né, mesmo que em eletroduto, é 2 palitos para dar problema, tá? Tipo, eu até tentei fazer de uma maneira diferente, só que não ia ficar legal, tá ficando um pouquinho mais complicado. Então, bora deixar assim, né? Só que aí, se você for fazer desse mesmo jeito que eu tô fazendo, colocando o eletroduto enterrado, você já sabe que quando chegar na casa, coloca uma caixinha de inspeção. Porque assim, quem for fazer manutenção, um eletricista, um técnico, um engenheiro, consegue ir nessa caixinha e olhar. Beleza, então não é aqui que o cabo tá quebrado, não é aqui que tem fuga, eu consigo checar, entendeu? Beleza? Então bem aqui tem uma subidinha de 30 centímetros que eu já coloquei e uma quedinha de novo de 30 centímetros que eu vou colocar. E aí ele segue de volta pra cá e aí ele vai subir. Esse meu quadro, tá, gente? Ele também fica a 1,30 m do chão acabado. Então eu vou colocar que ele também fica a 1,30 m. 1,30 m. Isso me dá 12 metros. 12 metros vezes 1,25. Égua, João, tudo isso de tolerância a mais? Sim, tá, gente? Porque o alimentador, tá? Ele é algo que o cara vai precisar cortar bastante, tá? Ele vai precisar organizar no quadro. Então é legal você dar mais espaço pro cara respirar, beleza? Quando ele tá trabalhando com isso, tá? É legal pra você dar isso. E aí você não sabe se o cara vai deixar cortar o cabo pra ele ficar rentezinho e dar justamente o que a gente colocou, ou se ele vai deixar o cabo organizado lá meio embolado, né? E aí a gente tem que levar em consideração o que a gente deixou, certo? De a mais, né? Então a gente utiliza o pior dos casos, que é utilizar o a mais. E colocar esse 1,25. Então aqui eu tenho 15 metros. E isso eu vou colocar aqui no meu cálculo. Tenho 15 metros. Né? Excelente. A tensão, você vai deixar a tensão de linha, ou a tensão fase-fase. 220 volts. Bem aqui a nossa queda de tensão admissível. Como no total eu preciso ter uma queda de tensão de 5%, e dentro da casa a minha queda de tensão admissível por todo o projeto foi 2%, no quadro eu consigo ter uma queda de tensão admissível de 3%. Então bem aqui eu vou colocar 0,03. Calma, calculou. Aí bem aqui eu vou ter que utilizar a corrente demandada, tá, pelo meu quadro, que tá bem aqui, que é 45,47. Então eu vou colocar 45,47 amperes. Deixa eu vir aqui. Isso me dá 9,66. E aí a gente precisa bater lá na tabela da CIL. Nesse caso eu já deixei ele aberto bem aqui, tá? E a gente vai ver que para o valor que a gente obteve, que é 9,67, a gente consegue utilizar em queda de tensão admissível de 3% até cabo 4. Ah, João, mas eu tô vendo que o teu mouse está em cima dessa coluna da tabela que diz circuito trifásico ao invés de circuito monofásico. Circuito trifásico, tá, gente? Porque agora a gente está trabalhando com 3 fases, tá? Se fossem 2 fases, ou uma fase, a gente sempre olhar para esse carinha daqui, tá? Como é um circuito trifásico, a gente olha para esse cara, tá? E aí você vai ver que 9,67 é maior do que qualquer um desses caras aqui a partir do cabo 4. No entanto, o que a gente está utilizando é 16. E dá. Só que aí, se a gente assumir, né, que isso daqui é a queda de tensão que a gente tá vendo naquele momento, cara, se a queda de tensão é 3%, a gente não tem restante de queda de tensão para usar no nosso quadro do pavimento superior. Então a gente precisa descobrir o limite da nossa
queda de tensão admissível, tá? A partir do momento que a gente não consegue mais utilizar 16 milímetros quadrados, tá? Pra gente saber qual é a queda de tensão admissível do nosso quadro do pavimento superior. Então, assim, a gente vai decaindo a nossa queda de tensão admissível em 1 em 1. Então, se aqui a queda de tensão admissível que eu coloquei é 3%, agora eu vou colocar 2%. Colocando 2%, isso indica que eu tenho uma queda de tensão que eu posso usar de 1% lá pro meu quadro superior. Será que isso daqui dá? Bora ver. 2% me dá 6,45. 6,45 não deixa mais utilizar cabo 4, mas deixa utilizar cabo 6. Então, se a queda de tensão no meu quadro fosse 2%, eu poderia utilizar cabo 6, né? Mas eu cheguei no 16. Então, eu vou diminuir mais 1. Isso me deu, se eu tivesse assumido uma queda de tensão de 1% para o meu quadro do térreo, tá? Isso indica que eu posso utilizar uma queda de tensão, tá? De 2% para o meu quadro superior. E aí, se eu olhar para cá, eu vou ver que com 1% de queda de tensão admissível nos alimentadores do meu quadro, tá? Do térreo, eu consigo utilizar, tá? Agora, apenas cabo 16. Então, cheguei no meu limite. A gente pode assumir, tá? Então, que a queda de tensão no nosso quadro, tá? Do térreo é aproximadamente 1%. Então, a queda de tensão que a gente tem aqui no nosso quadro, a gente pode assumir que é 1%. Eu estou chegando aqui no 16. Logo, a queda de tensão admissível no meu quadro superior é 2%. Por quê, João? Porque a queda de tensão que eu assumi para esses circuitos aqui, né, de iluminação, de força, tomadas, aqui na parte de cima foi de 2%. Se eu já tenho uma queda de tensão de 1% no meu quadro do térreo, então para totalizar 5 só faltam 2. Ó, hang loose, faltam 2, né? 3% faltam somente 2. Se faltam somente 2, então minha queda de tensão admissível para o meu quadro do pavimento superior é 2%. Beleza? E aí eu vou fazer o mesmo passo a passo, no entanto, admitindo uma queda de tensão de 2% para o meu quadro superior. Então eu vou colocar aqui 0,02. Eu vou trocar a corrente, que eu já tenho bem aqui, ó, que é a corrente total, que é 27,89, e colocar lá. Só que aí a minha distância não é 15. A minha distância é maior. E para fazer isso eu vou fazer também um plane. Vou vir aqui, dar um plane, aí eu venho seguindo aqui. E aí eu não vou dar um plane só aqui em cima, eu vou dar um plane também lá embaixo. E aí, beleza. Eu tenho o tamanho desses meus dois planes, só que eu tenho que levar em consideração a subida, tá? Que essa minha caixinha vai fazer, tá? Para chegar nessa minha caixinha. Então, eu vou olhar lá para o meu projeto arquitetônico sem retoques e olhar um corte. Olhando o corte, eu vou ver que o tamanho, tá? De um pavimento, do chão acabado de um pavimento para o outro chão acabado do meu outro pavimento, é 2,60 m. Bem aqui, ó. 2,60 m. Então, se eu coloquei, por exemplo, uma caixinha bem aqui, ó. Fazer um rectângulo aqui para representar a minha caixinha. Se eu coloquei minha caixinha bem aqui, ela vai subir 2,60 m para estar na mesma posição relativa lá em cima. Então, ela vai subir aqui, ó. Vou dar um copy nessa posição aqui de baixo. Ela vai ter que subir 2,60 m. Então, ela teria que estar ali, ó. Para estar na mesma posição relativa. Então, eu vou somar, tá, a distância daqueles meus dois planes, também a subida, tá, que vai dar. Logo, eu vou pegar bem aqui, ó, calma lá, vou vir pra cá. Aí eu vou ver aqui o tamanho desse meu plane. O tamanho desse meu plane é 4,7. Mais, aí eu vou pegar a distância do meu outro plane, que é, deixa eu ver aqui, 3,77 ou 3,8. Mais, aí eu vou pegar essa distância da subida, que vai ser 2,60 m. E aí eu vou pegar o que? As quedas que vai fazer, as subidas e as quedas, né? Pro quadro. E o quadro a gente já assumiu que a subida que ele faz é 2,5 m. Então eu vou ter 2,5 m de subida aqui e 2,5 m de caída aqui. Então eu vou ter 2,5 m ao quadrado. 2,5 m, não ao quadrado, perdão, vezes 2. Só que aí esse cara aqui também tem que subir, né? Porque, beleza, vim pra cá, certo? Cheguei nessa minha caixinha de passagem, tá, gente? E quando ele chega nessa caixinha de passagem, ele cai nessa caixa de passagem, tá? Então tem uma leve caída para essa caixa. Além disso, quando ele chega nessa outra caixa, ele vai continuar subindo para chegar lá no forro. Porque bem aqui a gente está assumindo, tá?
que o eletroduto ele está passando por cima do forro, embutido no forro. Então ele continua subindo. Logo, aqui eu vou ter que levar em consideração a quedinha que ele dá nessa caixa. E aí eu vou colocar que essa queda, como essa caixa está meio alta, é 1,5 m, mais a subida que essa caixa faz, que nesse caso eu vou assumir também como 1,5 m. Dá 19,1. Para isso eu tenho que assumir também aquela minha tolerância, né, de 25% para os alimentadores. Então eu vou pegar esse 19 e multiplicar por 1,25. Isso me dá 23,875 ou 23,88. Isso me dá 6,60. Bora ver se dá pra gente usar cabo 10? 6,60 é maior que cabo 10? É, até maior que cabo 10. Então daí até pra gente usar cabo 10. É maior que cabo 16? É, de repente usar cabo 16 e assim vai. Tá, gente? Então, isso daqui me deu uma leve salvada, tá? Porque se isso daqui fosse 1%, por exemplo, aí eu teria que utilizar já, né, 10, daria pra 10, nossa, cortando muito próximo. Mas aí, beleza, nesse meu caso deu tudo certo. No caso de vocês pode dar problema. Então tomem cuidado, tá, ao fazer dimensionamento dos alimentadores. E é isso, tá, gente? Feito esse cálculo dos alimentadores e descobrindo que os valores que a gente chutou e checou estão certos, a gente pode deixar o nosso projeto assim. Ele tá pronto, tá, gente? O nosso projeto tá pronto. Com os alimentadores, todos os circuitos dimensionados, tá? Tá tudo bonitinho. Fiação passada. Excelente. Tá? E com isso a gente chega ao fim da nossa aula de hoje, tá, gente? E na próxima aula a gente vai ver justamente os toques finais, tá? Os toques finais, beleza? De um projeto, que é fazer o diagrama unifilar, tá? Que é algo bem rapidinho, vocês vão ver que não demora. A gente vai explicar um pouquinho mais sobre o BEP, como fazer o cálculo, tá, de um dispositivo diferencial, que é o DR, tá? Assim como os DPS, mas DPS vai ser um negócio assim bem simples, tá? Vocês vão ver, vai ser bem tranquilo mesmo, tá? E aí a gente vai ir para fazer o selo. Fazendo o selo, que é basicamente como você entrega para o seu cliente o projeto elétrico, terminou. Então, acredito que a nossa próxima aula seja a última. E muito obrigado, tá, gente? Muito obrigado por tudo, muito obrigado pela atenção de vocês. Vejo vocês na próxima aula.